Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação de nós separarmos esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 28 de junho de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 1, dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro. E essa lição, número 1, ela tem como título O Povo Oprimido e o Nascimento de Moisés. A lição dessa semana, ela está baseada nos livros de Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2, Gênesis capítulo 36 e 39, Atos dos Apóstolos capítulo 5 e Deuteronômio capítulo 4. Essa primeira lição que nós iniciamos hoje, desse novo trimestre, resume ao todo a longa história do povo de Deus lá no Egito, e ela abrange assim desde o tempo de José, quando o Israel vivenciou assim, muitas bênçãos, muitas prosperidade, até que ocorreu a sua escravidão sob o cruel faraó do Egito, que ordenou a execução de todos os bebês do sexo masculino. E Deus preparou um grande libertador de Israel, que ele já teve esse propósito desde o ventre da sua mãe, que ele é chamado de Moisés. Ele nasceu assim nesse período de perseguição de matanças de bebês, ordenada pelo faraó do Egito. Até ele também ordenou que todas as parteiras, que a maioria das parteiras elas eram do povo hebreu, ele ordenou que se nascesse menino era para matar. E a mãe de Moisés, não podendo esconder o guri, ficou até por 3 meses, e não pôde esconder assim por muito tempo. Ela pegou e colocou Moisés em um cesto de junco, calafetado com betume, e largou assim na beira do rio, no Egito. E justamente a filha do faraó, que foi se banhar ali naquele local, ela se encantou pelo neném e pegou para ela e levou para o palácio. E na lição de hoje, que é esta lição aqui, o povo oprimido e o nascimento de Moisés, que é a primeira lição. Nós temos aqui na abertura dessa lição uma figura ali, que vocês podem ver aí, uma figura aí, que no centro aqui, no centro aqui, nós temos ali um cesto de junco, ou de vime, se alguns assim o quiserem. E nesse cesto, dentro do cesto, estava o futuro líder do povo de Israel, ainda neném, chamado Moisés, que estava ali em torno assim, de 3 meses, Moisés. E ele estava flutuando ali neste rio, chamado Rio Nilo, cuja mãe o abandonou para que alguém com amor direcionado por Deus pudesse levá-lo. E o desenho também possui aqui 2 algemas, uma de cada lado, amarrada no cesto de Moisés, que representava ele como um libertador, ele que desataria todas as algemas e as cadeias
aprisionadas do povo de Israel, e ele seria realmente o grande libertador. E atrás aqui, não sei se os amigos podem ver, uma sombra lá, uma sombra com um homem, né, e uma espada, aqui ó, a sombra aqui, né. Esta sombra desse homem com uma espada, ela representa que quando Moisés, né, através da sua mãe, o livrou desses soldados que estavam matando crianças, né, e neném, ele passou por essa fase, né, já estava numa outra fase já, né, e ele havia passado milagrosamente por esses matadores de criança que eles queriam matar justamente do sexo masculino. E agora aqui na frente nós vemos uma outra espada, né? Não sei se os amigos podem ver ali, na frente. Agora a espada parece assim, invisível, né? Onde Moisés seria o grande libertador do povo de Israel no Egito. E quando adulto, né, ele para libertar o povo de Israel teve até que matar um soldado do faraó. E a lição da semana, que ela com toda certeza é bastante maravilhosa e bastante edificadora para todos nós cristãos, porque de forma alguma, para nós assim compreendermos, né, o livro de Êxodo, nós não podemos fazer sem pressupor a verdade dos ensinos que estão no livro anterior chamado Gênesis, né? Onde essa lição nós abordaremos com bastante detalhes durante essa semana. Os israelitas, eles se mudaram para o Egito, né? Almejando assim um futuro promissor, após eles terem um bom período assim, de tranquilidade e paz. E lá eles ficaram escravizados no Egito. E Deus em nenhum momento abandonou o seu povo. E em meio a essas aflições e dificuldades ali no Egito, tanto é que ele providenciou o nascimento realmente de um homem corajoso, um líder grande que foi Moisés, para libertar esse povo. Mesmo que diante das dificuldades e do tempo passando, eles pudessem pensar que essas dificuldades não passariam. E assim a opressão chegou no auge, né? Quando o faraó Ramsés II, no século XIII, mandou executar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando-se mais numerosos que eles, né? Inclusive no caso dos nenéns, né, nascidos macho, o homem, eles eram mortos. Os hebreus estavam assim, aflitos, né, desesperados. E no momento de angústia, Deus veio ajudar com suas mãos poderosas. E pensando nisto, né, o autor da lição da escola sabatina desta semana, que o nome dele é Giri Moscala, que ele preparou toda essa lição desse novo trimestre, ele colocou o seguinte verso para memorizar para a nossa reflexão. Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles, que está lá em Êxodo capítulo 2, dos versículos 23 até 25. E nesse texto acima, né, de Êxodo 2, a Bíblia nos mostra que foi a primeira vez que Israel clamou ao Senhor. O povo estava preocupado e aflito, no profundo desespero, e Deus, o Criador e mantenedor de todos nós, ouviu. Deus já havia preparado, né, um bebê no ventre da sua mãe para que ele fosse o libertador do povo de Israel
E nesse momento do clamor, o jovem Moisés já estava criando dentro do palácio do faraó para cumprir a sua aliança, mesmo que a causa do povo de Israel, deles estarem naquela situação, era culpa deles, né, da rebeldia deles. O livro de Êxodo está repleto assim de histórias, né, do povo de Deus, onde aparecem pessoas assim oprimidas, né, exploradas, desprezadas, né, que nós podemos observar. E esta é uma mensagem para as pessoas nos dias de hoje, que sentem-se assim fragilizadas, abandonadas, esquecidas e escravizadas. E ao ler essa mensagem do povo de Israel, elas poderão perfeitamente obter esperança nesse Deus criador e mantenedor de todas as coisas, que salvou os hebreus de uma situação bastante ruim, que até parecia improvável, e que hoje ele pode salvar também aqueles que o procuram e que se encontram também abandonadas, aflitas, discriminadas. Saiba você que Deus não age assim de modo assim passivo, né? Quando as forças do mal tentam desestabilizar, destruir o povo de Deus. Ele é salvador em todos os momentos. Deus salva seu povo e acolhe em todas as situações porque ele está no comando do mundo. Por isso que ele enviou esse libertador Moisés para os sofridos, né, israelitas, cuja proteção milagrosa já no nascimento levou sua extraordinária inclusão dentro da família do faraó, que a filha do faraó acolheu esse menino, né, o Moisés, e colocou para dentro do palácio como filho adotivo. Ela amou aquela criança, para tirar justamente essa criança, tirar o seu povo da escravidão do Egito. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram moldados assim, de uma educação de excelência, né? Porque ele frequentou as melhores faculdades, ele aprendeu táticas de guerras, de como realmente conduzir pessoas, conduzir um batalhão. Inicialmente, sob os cuidados da sua mãe, que estava assim com a sua empregada quando ele era menino, dentro lá do palácio, ele tinha o maior cuidado. Ele aprendia coisas de Deus, ele aprendia coisas para edificar o Senhor. E depois de pertencer à elite, né, acadêmica do Egito, e posterior passar por toda essa experiência que eu mencionei, e também passar a experiência com os israelitas, para eles, justamente para esse aprendizado de Moisés em faculdades, nas táticas todas, é para justamente levar o povo de Israel através do deserto para levar até Canaã. E nessa semana nós estudaremos e nos aprofundaremos nesse livro de Êxodo, com bastante detalhes sobre como vencer as batalhas existenciais e das injustiças que nós temos na vida, para nós sermos encorajados pelas histórias das intervenções de Deus no povo de Israel, e da importância desse livro do Êxodo, que foi conduzido por Moisés para a nossa vida hoje, porque quem escreveu o livro de Êxodo foi o próprio Moisés. E assim nós abordaremos essa semana alguns temas importantes, como o cumprimento das promessas de Deus e as suas bênçãos de prosperidades que devem ser celebradas em corações gratos, e reconhecer o grande amor e os cuidados de um Deus que nos ama. Verificaremos que as orações dentro do nosso clamor, do nosso pedido ao grandioso Deus, ela tem funções diferentes.
que nós estudaremos durante essa semana sobre isso também. E elas não servem apenas para o louvor ao Senhor por sua bondade e gentileza para conosco, mas também são petições assim de pessoas feridas, cansadas do mal, oprimidas, que precisam de ajuda, e Deus promete ampará-las. O ponto 3 é que a boa notícia é que Deus ouve os nossos apelos e as nossas aflições e nos dá o perdão. Ele faz uma intervenção porque Ele vê as nossas lutas, as nossas perseveranças. O ponto 4, todas as pessoas oprimidas e perseguidas, exploradas, podem se identificar com as histórias desse livro de Êxodo, por isso que ele é importante. O quinto ponto é que Deus se lembra de sua aliança que ele fez lá atrás com Abraão, Isaque e Jacó, e ele é fiel no que promete e ele cumpre, porque é um Deus fiel. E também nós comentaremos diariamente outros assuntos com detalhes, como, primeiro lá, o povo de Israel, como menciona em Êxodo, ele era um povo assim bastante pequeno. E até é comentado no início desse livro de Êxodo, que é mencionado os líderes das famílias que tinha somente naquela época, né? Mas o que aconteceu com o povo de Israel quando eles entraram no Egito? Nós saberemos em estudos diários na semana, que está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 1 a 7. Mas qual era a condição do povo de Israel na época do Êxodo? Saberemos em estudos nessa semana, que está lá em Êxodo 1 e Êxodo 2. Qual era a causa surpreendente do sucesso do filho de Jacó, chamado José? Como ele realmente ele pôde realmente se mostrar capaz? Quem deu essa capacidade para ele, esses dons? Nós saberemos que está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 26 até 28, e capítulo 39, versículos 2 e 21. Qual foi o papel fundamental das mulheres hebreias parteiras no Egito? E por que elas são lembradas na história? Nós saberemos em estudos na semana, está lá em Êxodo capítulo 1, versículos 9 até 21. Qual foi o papel da providência e da proteção de Deus na história do nascimento de Moisés? Saberemos na semana, que está lá em Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 10. Que fatos ocorridos na vida de Moisés mudaram a direção dele e do povo de Israel? Que lições nós podemos aprender com essa história desse grande líder? A resposta nós veremos em estudos diários nessa semana, que está lá em Êxodo capítulo 2, versículos 11 até 25. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, tem clamado para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no livro de João. É o próprio Jesus que esteve entre nós, ele diz isso. Que ele diz que o único mediador entre os homens e Deus é ele, Jesus. Não existe mais ninguém. E quando você aceita a Jesus verdadeiramente, obedecendo seus estatutos e mandamentos, especialmente o quarto, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, e conhecerá sobre isto e saberá que o único mediador é Jesus. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando você aceita Jesus como Salvador na sua vida, você ganhará de presentes de Deus algo tremendo que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais.
Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.